Uma coisa bem frequente nas primeiras temporadas de My Little Pony, que foi meio que sumindo com as mais recentes, são as lições de moral. Isso pode parecer meio polêmico, mas eu acho que foi até bom eles terem tirado as lições de moral dos episódios mais novos. E não é pela questão de que era chato ter que ficar ouvindo aquele discursinho todo motivacional, mas é porque com o passar das temporadas, as lições começaram a ficar bem mais confusas e sem sentido também. Ou seja, eles começaram a ensinar valores meio questionáveis. Mas isso não é culpa 100% dos roteiristas, pois tem diversos episódios com lições de moral bem bonitinhas, porém alguns fãs mais maliciosos acabaram interpretando de um jeito errado, como no episódio do Sentido Pink. Esse episódio claramente passa uma mensagem sobre a liberdade de crença, ou seja, falando que qualquer um pode acreditar no que quiser, e que ninguém deve ficar metendo bedelho na religião dos outros. Mas vários fãs com a mente bastante poluída falavam que esse episódio era uma crítica aos ateus, ou seja, pessoas que não têm nenhuma religião específica. Pois no final do episódio a Twilight simplesmente aceita o sentido Pink e começa a acreditar nele, sendo que durante todo o resto do episódio ela tentou desmentir isso, falando que acreditar nisso era bobagem. Se você tiver uma mente um pouquinho mais maliciosa, pode acabar enxergando o episódio como uma crítica aos ateus, sendo que o episódio é totalmente o contrário, mas fazer o que, né? Agora, essa aqui é alvo de muitas interpretações, que é a lição de moral do episódio vestida para o sucesso. E de acordo com os fãs, todo mundo nesse episódio tá errado. Pois é aquele episódio onde a Harriet se oferece pra fazer vestidos para suas amigas, porém elas não gostam do resultado e pedem pra ela fazer alterações, deixando os vestidos horrorosos. A lição de moral do episódio não fica muito implícita, mas muitos interpretaram que esse episódio fala sobre generosidade, mas já outros acham que esse episódio é sobre ingratidão, já que as Mini Six nem ao menos agradeceram pelos vestidos que a Harriet fez. Ao mesmo tempo que tem gente que culpa a Harriet, falando que ela fez os vestidos sem nem ao menos consultar o que as amigas dela queriam, e ficou chateada quando elas não quiseram usar. Eu acho que falar que a Harriet é a culpada de toda a história é um pouco de exagero, até porque ela tinha uma das melhores intenções em fazer roupas para as amigas dela, mas que as Mini Six forem ingratas nesse episódio, elas foram. Agora, um episódio que eu realmente não gosto nem um pouquinho da lição de moral é o episódio Finalmente um Amigo. Sabe, aquele episódio onde a Pinkie Pie encontra o Azedo e tenta fazer de tudo pra ele ficar feliz. Se você assistiu o episódio, vai saber que no final ele só tava triste porque ele tava longe da amada dele e a Pinkie Pie a ajudou a encontrá-lo de novo, mas o resto do episódio passa uma lição bem ruinzinha, que é praticamente se tá tudo indo errado na sua vida, fique feliz. Em tese essa pode ser uma lição de moral boa, mas em alguns casos não, sem falar que no episódio inteiro a Pinkie Pie fica atormentando o Azedo e ela nem ao menos se esforça pra entender os motivos dele. Alguém não pode se tornar meu amigo na hora! Tentar de tudo que puder pra fazer Azedo sorrir e ser meu amigo! Eu entendo que ela tinha a melhor das intenções, mas ela nem queria saber o que deixou ele triste para início de conversa, pra poder deixar ele feliz. E agora temos uma maçã ruim, porque no episódio a prima da Apple Bloom começa a ser influenciada pela Diamond Cherry e pela Silver Spoon e começa a praticar bullying com as três. E no final, quando ela se torna boazinha, ela não recebe absolutamente nenhuma punição, só porque ela também sofreu bullying. Eu sei que esse episódio do Uma Maçã Ruim fala sobre chamar um adulto se você tá sofrendo bullying ou tá sendo intimidado. Mas levando em consideração que quem estava intimidando não foi punido só porque ele também já foi intimidado, passa uma lição de moral terrível. É como se eu simplesmente chegasse você desprevenido, te desse um soco, aí quando o policial vem me perguntar por que eu fiz isso, eu simplesmente falo, mas eu também já tomei um soco. E o policial simplesmente não faz nada. Parece bem injusto, né? Esse aqui também é alvo de interpretações. O episódio 100 segundos atalhos. Aquele episódio onde a Starlight conhece a Trixie e elas viram besties. O ruim desse episódio é que durante a história inteira, eles tentam te convencer que a Twilight está errada por não querer que a Starlight ande com a Trixie, sendo que no final mostra que ela realmente estava certa em não deixar a Starlight andar com a Trixie, pra no final mostrar que ela estava errada de novo. Ok, deixa eu explicar melhor. A Twilight pede pra Starlight fazer alguns amigos, então ela resolve amigar com a Trixie. Porém, a Twilight está meio receosa em relação a essa amizade, até que as duas descobrem que a Trixie só queria ser amiga da Starlight pra fazer raiva na Twilight, assim mostrando que a preocupação da Twilight era 100% justificável. Mas aí no final a Trixie vira do bem, provando de novo que a Twilight estava errada. Sendo que alguns poucos minutos atrás estava falando que ela estava certa, agora tá falando que ela tá errada de novo? Agora, por último, temos um episódio que eu adoro, mas que tem uma lição de moral horrorosa, que é o Make New Friends But Keep Discord. Nesse episódio a Fluttershy quer ir num baile junto com a nova amiga dela, Tree Hugger, só que o Discord fica com muito ciúme e ameaça jogar ela num portal pra outra dimensão, logo depois de ter arruinado o baile inteiro. O que incomoda nesse episódio é que a Fluttershy é vista como a errada, por supostamente estar abandonando o Discordia. Eu sei que o episódio é sobre não ter ciúme se os seus amigos estão andando com outras pessoas, mas todo esse ataque de ciúme do Discordia diz o contrário. Tem outros vários episódios de My Little Pony que tem lições de moral consideradas ruins, apesar de que eu acho que a maioria é só mimimi, de gente que interpretou mal a lição de moral ou alguma coisa assim, mas fazer o quê? Não podemos mudar a cabeça das pessoas, né?